Olá, seja bem-vindo ao módulo Eletricidade. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Hoje abordaremos sobre a lei de Gauss. Para que isso seja possível, nós abordaremos os seguintes tópicos: introdução, propriedade das linhas de força, superfície gaussiana, conclusão, com relação à superfície gaussiana, fluxo de um campo vetorial, equacionando a lei de Gauss e um exemplo envolvendo carga pontiforme. Introdução. Lei de Gauss é uma lei que vai relacionar a quantidade de carga que eu tenho com o campo que ela é capaz de gerar. Então podemos dizer que a lei de Gauss relaciona os campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana, ou seja, uma superfície fechada, enclausurada, a carga total envolvida pela superfície. Quando nós temos uma carga elétrica, ela gera um campo elétrico no espaço. O campo elétrico é uma propriedade gerada no espaço por uma carga elétrica. Quanto maior é a carga elétrica, mais intenso é o campo que ela vai gerar. Se eu pegar uma carga fonte pontual, parece um ponto de tão pequeno que é, e ela tiver o valor de 1 microcoulomb, ela vai gerar uma certa quantidade de linhas de campo elétrico. Eu citei aqui como carga-fonte pontual, porque em algumas bibliografias está citado como carga e outras bibliografias está citado como fonte. Então eu normalizei como carga-fonte aqui, ok? Alguns autores chamam de linhas de força do campo elétrico. A gente representa o campo elétrico resultante em uma região do espaço por meio dessas linhas de força, indicando a direção e o sentido do campo elétrico em cada ponto do espaço. Então observem essa figura. Essa figura ela tem uma carga centralizada e esta linha pontilhada é uma um encapsulamento. Imaginem como se fosse uma esfera, uma bolinha, por exemplo, de ping-pong, e lá no centro dessa bolinha se encontra a carga. A, a superfície da bolinha de ping-pong, a esfera, né, seria a nossa superfície gaussiana. Como a carga está centralizada, tá ok? Então, nós temos aí o que nós chamamos de linha de campo. Nesse caso, nós temos um total de 8 linhas de campo. Tá ok? Então, para que imaginemos, por exemplo, uma carga de 1 microcoulomb. Estamos aí desenhando 8 linhas de campo, ou linhas de força. Os vetores campo elétrico e as linhas de força atravessam uma superfície gaussiana imaginária de forma esférica que envolve a carga positiva Q ou mais Q. Agora veja que interessante. No local onde eu tenho uma carga pontual que possui maior número de linhas de forças, o campo elétrico, obviamente, é mais intenso. Então, faz sentido dizer que, se eu tiver uma carga de 1 microcoulomb, ela gera uma quantidade de linhas de força que vão ter um certo espaçamento entre si, mas se eu tiver uma carga fonte maior, vai gerar uma quantidade de linhas de força maior, ficando essas linhas bem mais próximas uma das outras, indicando que o campo gerado por uma carga fonte de maior valor vai ser mais intenso. Veja a figura. Nesse caso, nós temos a mesma carga, porém um pouco maior. Como que eu sei que ela é maior, apesar do desenho, da bolinha da laranja ser o mesmo? Eu sei que ela é maior por causa da quantidade maior de linhas de força que está atravessando a minha esfera gaussiana ou superfície gaussiana. Nesse caso, nós temos um total de 16 linhas de força. Se eu tinha comparação que para 8 linhas de força, um exemplo, né, bem fictício, seria 1 microcoulomb, então, com 16 linhas de força apontando para fora, significa que a carga é positiva, automaticamente eu teria um valor de mais 2 microcoulombs, ou uma carga de mais 2 Q. Então, agora
a carga da partícula envolvida é de mais 2Q. E se a carga for negativa? No caso da figura abaixo, qual seria o valor dessa carga? Então, primeiramente, a gente defina como carga positiva quando as linhas de força estão apontadas para fora da superfície gaussiana ou do invólucro gaussiano. Como aqui as linhas de força estão apontando para dentro, seria então para casos de carga negativa. Se a gente fez a comparação que para 1 microcoulomb eu teria 8 linhas de forças apontada para fora e para 16 linhas de forças apontado para fora eu teria um valor de mais 2Q ou 2 microcoulombs, então, fazendo a mesma comparação, a mesma análise, se eu tenho 4 linhas de forças apontadas para dentro, eu vou ter um valor de menos 0,5 Q, ou seja, meio microcoulomb, só que é negativo. Por quê? Porque essa carga é negativa. Essas linhas de força, na verdade, não são linhas de força, e sim uma representação que foi inventada pelo ser humano, porque o ser humano criou, inventou, construiu para poder trabalhar com as interações elétricas. O conhecimento científico é construído pelo ser humano. Nós construímos ideias para representar o mundo que está ao nosso redor. Então, observe que, na convecção, cargas fontes positivas geram linhas de força saindo delas e cargas fontes negativas geram linhas de forças entrando nelas. Propriedades das linhas de forças. Representam a direção e o sentido do campo numa região do espaço. Na região em que as linhas estão mais concentradas, ou seja, mais juntas, o campo elétrico é mais intenso. Carga fonte positiva gera linhas de força saindo dela. Carga fonte negativa gera linhas de força entrando nela. A quantidade de linhas gerada é proporcional ao valor em módulo da carga fonte. Superfície gaussiana. Mas o que é essa tal de superfície gaussiana? É uma superfície fechada e essa superfície é só uma ideia, uma abstração, ou seja, não existe no mundo real, no mundo concreto. Observe a figura a seguir. Então aqui nós temos várias superfícies gaussianas, identificada cada uma delas com a letra S e um número. Então nós temos a superfície gaussiana S1, nós temos a superfície gaussiana S2, a superfície gaussiana S3 e a superfície gaussiana S4. Apenas na superfície gaussiana 1 e 2 nós temos cargas. Nas demais superfícies nós não temos cargas. Vamos fazer o saldo matemático da superfície ao lado? Contando em cada figura fechada quantas setas saem e quantas setas entram. Então, na figura S1, nós temos 24 setas saindo. Então, se eu pegar aqui, ó, por essa primeira, sendo a primeira, tá? No sentido horário, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 setas saindo. E nenhuma entrando. Por quê? Porque a minha carga aqui, ó, ela é positiva, tá? Na figura 2, ou S2, nós temos nenhuma seta saindo, porque a carga é negativa, e 24 setas entrando. Então, vou começar por essa, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 setas entrando, porque a carga é negativa. Na figura S3, nós temos entrando
apenas, se eu considerar essa daqui, ó, mas eu não considero porque ela está só raspando, não está passando pela imagem, tá? Não está cortando aqui a figura. Então, nós temos 1, 2, 3 setas entrando e 3 setas saindo. Então, nesse caso, nós temos a figura 3 setas saindo e 3 setas entrando. E na figura S4, nós temos, sem considerar essas duas, tá ok? Sem considerar essas duas aqui, nós temos saindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 setas saindo. E nós temos entrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 setas entrando na figura S4. Resultado, né? Então, se a gente fizer aí um resultado em relação a essas figuras, nós temos que na figura S1, nós temos como saldo, ou como 24, ou como resultado, 24 setas saindo e, nesse caso, comparado aí com o que nós venhamos estudando, 3 microcoulombs envolvido pela superfície. Porque a gente viu que 8 setas saindo era igual a 1 microcoulomb para o nosso exemplo. 16 setas saindo era igual a 2 microcoulombs, ou mais 2Q. Nesse caso, nós temos 24 setas, então, continuando aí no exemplo, mais 3 microcoulombs envolvido pela superfície. No caso da figura S2, nós temos ao contrário, ou seja, 24 setas entrando, portanto, menos 3 microcoulomb envolvido pela superfície, ou menos 3Q. Na figura S3, o resultado é zero. Por quê? Porque 3 setas entrando e 3 setas saindo, nós temos como resultado zero de linhas de forças e zero de carga envolvida pela superfície. Tanto é que não tinha carga nenhuma lá, mostrando dentro do invólucro, do envelopamento gaussiano de S3. Já na figura S4, nós temos 13 setas saindo e 13 setas entrando. Portanto, resulta como zero de saldo de linhas e automaticamente zero de carga envolvida pela superfície. Conclusão. O valor da carga elétrica total envolvida pela superfície gaussiana, ou seja, a superfície fechada, né, como se fosse um invólucro, é proporcional ao saldo de linhas de campo que fluem através dessa superfície. Fluxo de campo vetorial. É a medida do fluxo ou da penetração dos vetores do campo através de um elemento de superfície, fixo e imaginário, localizado no interior do campo. Então, o fluxo de campo elétrico que atravessa uma certa superfície é diretamente proporcional à intensidade do campo. Mas o fluxo de campo elétrico não depende apenas da intensidade de campo, ela vai depender também da área da superfície na qual estamos lidando. Então, o fluxo de campo elétrico que atravessa uma certa superfície é proporcional à área da superfície na qual estamos lidando. Veja a figura a seguir. Então, nós temos aqui uma chapa onde está atravessando as linhas de força por essa chapa apenas uma, essa daqui não está atravessando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, apenas 6 linhas de força. Ó, assim como essa também não está atravessando, ok? Em uma determinada área A. Mas, e se eu mudar a inclinação dessa superfície? Vamos ver as consequências disso? Então, eu mudando a inclinação, o que acontece? Para essa figura, ó, essa daqui não está passando, nem esta daqui. Então, nós temos aqui apenas duas linhas de força atravessando a superfície. Essa também não está passando, tá? Então, devido à inclinação da chapa. Então, é a mesma área, é a mesma chapa, porém com inclinação diferente. Vamos comparar as duas imagens? Então, nós temos aqui as duas imagens, né? Onde no primeiro caso eu tenho, a gente tem 6 furos
no campo elétrico, ou seja, um fluxo maior do campo elétrico através dessa área. E no segundo caso, eu tenho apenas 2 furos no campo elétrico, ou seja, um fluxo menor do campo elétrico através dessa mesma área. Isso quer dizer que a mudança de inclinação vai mudar o total do fluxo. Mas de que ângulo estamos falando? Sempre na matemática que vamos descrever uma área de superfície, existe o que nós chamamos de vetor normal ou vetor perpendicular à área da superfície. Esse vetor perpendicular ou normal à área da superfície é chamado de vetor n, que forma 90 graus com a superfície. No primeiro caso, o vetor n em relação ao campo elétrico é de 0 graus. Na hora em que eu inclinei a superfície, esse vetor n também se inclinou. E quando eu aumento esse valor de n, de 0 até um valor θ, por exemplo, estará diminuindo o número de linhas de forças que estarão fluindo. Quando eu aumento o valor de um ângulo, o valor do cosseno do ângulo diminui. Então, podemos dizer que o fluxo do campo elétrico é proporcional ao cosseno do ângulo que vai se formando entre o campo elétrico e o vetor n da superfície, podendo ser matematicamente da seguinte forma. Então, eu tenho aqui uma determinada, um delta, o fluxo do campo elétrico, é igual ao módulo do campo elétrico e multiplicado pela minha delta área, por uma determinada área, vezes o cosseno de θ. Para uma área ΔA infinitamente, ou uma área delta área, e no caso delta A, infinitamente pequena, ou seja, tendendo a zero, então eu tenho que a densidade, o D aí de fluxo, né, do campo elétrico é igual ao módulo do meu campo elétrico, dA vezes cosseno θ. Essa segunda fórmula é utilizada quando ocorre a mudança de área em que é necessário fragmentar a área total em pequenas áreas, calcular cada uma delas e depois somá-las. Então, o fluxo de uma superfície é igual à somatória daquele fluxo que foi fragmentado em pequeníssimos pedaços e efetuado o cálculo para achar o determinado fluxo. Mas em engenharia, essa somatória é realizada através da integral. O símbolo da integral é uma letra S, que indica o somatório integral de todos os fluxos elétricos calculados de forma fragmentada. Então, o fluxo da superfície, isso daqui é um φ, né? Fluxo da superfície é igual à integral de todos aqueles fragmentos, né? Ou seja, a somatória de todos aqueles fragmentos, que é igual ao módulo do campo elétrico de uma determinada área vezes o cosseno de θ. Então, o fluxo total de uma gaussiana é igual a somatória, ou seja, a integral, esse símbolo aqui, ó, é de fechada, ou seja, é uma integral de uma área encapsulada, ou ainda uma integral fechada, do módulo do campo elétrico vezes o cosseno θ vezes dA. Que isso vai ser igual à carga total envolvida, né, dividido por ε0, onde o ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, que é calculada da seguinte forma: ε0 é igual a 1 sobre 4πk0. Sendo K0, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb, que é a constante eletrostática do vácuo. Através da equação da lei de Gauss, é possível calcular o valor do campo elétrico gerado por alguns tipos de distribuição de carga, como, por exemplo, a carga pontiforme pontual. O valor do campo elétrico gerado por um fio muito longo, ou ainda uma placa eletrizada de maneira uniforme, dá para saber o campo elétrico que vai ser gerado por ela. Então vamos analisar o caso aí, uma carga pontiforme. Se eu pegar uma carga pontiforme
e enclausurar ela em uma esfera gaussiana, de modo que a carga fique centralizada, nós teremos aí então a seguinte figura. Nós temos a carga centralizada, né, nesse encapsulamento, nesse enclausuramento, onde eu tenho aqui toda a fragmentação desta esfera para que eu possa calcular cada dA. E depois eu somo tudo isso daqui que vai ser a minha área, né? Aqui nós temos o dA, né, que nesse caso aqui, ela está paralelo ao campo elétrico, que seria a minha normal. Sabendo-se que cosseno de zero é igual a 1, por que cosseno de zero é igual a 1? Porque aqui estão em paralelo. Então, qual é o ângulo existente entre dA e o E? É zero. Então, eu tenho que o meu D fluxo aqui é igual a módulo do campo elétrico, dA vezes cosseno de θ. Essa seta saiu aqui que já é da parte de baixo, tá, pessoal? Então, o D fluxo, né, é igual ao campo elétrico, módulo do campo elétrico, vezes dA, vezes 1, porque cosseno de zero é igual a 1. Então, o meu fluxo total é igual à somatória fechada, ou seja, a integral gaussiana de todo o meu fluxo, né, de cada fragmento de fluxo. E isso é igual, então, substituindo esse dφ, nós temos essa substituição, é igual, então, à integral do campo elétrico vezes dA. Né? Esse 1 aqui, dA vezes 1 é 1 mesmo, então não preciso colocar na fórmula. E isso daqui resulta em campo elétrico, ou seja, como é uma constante, eu tiro para fora da integral, então eu resulto que o meu módulo do campo elétrico é igual à integral fechada de dA, que isso vai ser igual a integral fechada de dA vai ser igual a 4πr ao quadrado. Por que 4πr ao quadrado? Porque 4πr ao quadrado é a fórmula da área da esfera, tá ok? Então, o resultado disso daqui depende muito de eu saber qual é o cálculo do volume, desculpa, não da área, do volume da esfera ou do volume da figura na qual está encapsulada a minha carga. Aplicando a lei de Gauss, nós temos aí que então o fluxo total é igual a Q sobre ε0, né, que é a carga sobre ε0, que é igual então ao módulo do campo elétrico vezes 4πr ao quadrado, que é o volume da esfera. Tendo em vista isso, nós sabemos que isso daqui é uma constante, então o módulo, se eu quero saber o módulo do campo elétrico, vai ser igual a 1 sobre 4πr ε0 vezes o módulo da carga sobre r ao quadrado. Então, nós temos que, já calculamos anteriormente, usando essa fórmula, né, que o módulo do campo elétrico é igual a K0 vezes o módulo da carga sobre r ao quadrado. Então, esta primeira fórmula é a lei de Gauss. Já essa segunda é a lei de Coulomb. Isso mostra que ambas são semelhantes, né? Porém, a lei de Gauss permite que nós efetuemos cálculos de maior complexidade e com muita facilidade, ao invés da lei de Coulomb. Por hoje é só e até a nossa próxima videoaula.